E se eu dissesse que a maneira mais eficaz de conquistar a atenção masculina é através da inação completa, sem enviar mensagens, sem verificar se ele visualizou suas publicações, sem perguntar sobre seu dia, absolutamente nada? Parece contraditório, não é mesmo? Mas é exatamente aqui que os ensinamentos de Carl Jung se manifestam. Quando você retira a sua energia de alguém, você para de alimentar o ego dessa pessoa e começa a descobrir suas verdadeiras motivações. Isso não se trata de manipulação, trata-se de poder, seu poder. A maioria das mulheres não percebe que sua disponibilidade emocional, mental e até espiritual constante as torna imperceptíveis. Não porque lhes falte valor, mas porque nunca permitem que um homem experimente a sensação de sentir sua falta. Na psicologia, Jung denominou isso de projeção. Oferecemos nossa luz a alguém esperando que ela seja retribuída. Porém, quando você para de dar e começa a receber, algo extraordinário acontece. Ele passa a perseguir você. Portanto, mesmo que não esteja prestando atenção total agora, deixe este conteúdo reproduzir ao fundo. Seu subconsciente absorverá aquilo que seu coração já reconhece que você tem oferecido em excesso, e chegou o momento dele começar a se esforçar por você. Primeiro, poder energético, porque ignorar funciona melhor que perseguir. Aqui está uma verdade que ninguém revela. Homens não se apaixonam quando você oferece tudo a eles. Eles se apaixonam quando sentem a ausência daquilo que você costumava dar com tanta naturalidade. Pense dessa forma. Seres humanos são programados para perseguir. Carl Jung afirmou: aquilo que perseguimos representa aspectos inconscientes de nós mesmos, um desejo, um medo, uma ferida. Então, quando você ignora um homem da maneira correta, você deixa de ser uma fonte de validação emocional e se torna um mistério que sua mente precisa decifrar. E mistério é magnético. Perseguir um homem nasce do medo. Medo de perdê-lo, de ser esquecida, de não ser suficiente. Mas no momento em que você direciona essa energia para si mesma, quando para de tentar ser escolhida, tudo se transforma. Você se torna escassa, e escassez gera valor. Já notou como as pessoas menos interessadas frequentemente recebem mais atenção? Não é porque são cruéis ou tóxicas, é porque sua energia não é carente. Elas não são desesperadas. Isso é poder energético. Você não precisa dizer nada. Sua ausência comunica tudo. Quando você persegue, confirma que ele é o centro do seu universo. Mas quando você recua, ele é forçado a se questionar: por que ela não está mais atrás de mim? Fiz algo errado? Ela está com outra pessoa. É então que você começa a habitar seus pensamentos. Não se trata de ser fria ou distante. Trata-se de redirecionar sua energia. Em vez de oferecê-la a ele, ofereça a si mesma. Sua paz, sua transformação, seu silêncio, tudo isso fala mais alto que qualquer "sinto sua falta" que você poderia enviar. E lembre-se, ignorar não é ser rude, é simplesmente não estar disponível para aquilo que não a nutre. Quando você compreende seu valor, para de tentar prová-lo. Você o incorpora, e é então que ele começa a sentir o vazio que você deixou para trás. Segundo, pare de alimentar o ego dele, o poder da ausência emocional. Se isso ressoa com você, comente uma palavra: clareza. Existe algo que os homens não admitirão, mas muitas mulheres percebem. Eles adoram ser perseguidos porque isso alimenta seu ego. Toda vez que você responde rapidamente, toda vez que pergunta sobre ele, toda vez que quebra o silêncio primeiro, você não está se reconectando, está reforçando seu senso de controle. Mas Carl Jung nos alertou.
Quando damos muito de nós mesmos sem receber nada em troca, não estamos sendo amorosas, estamos sendo inconscientes. Você está agindo a partir de um padrão que provavelmente nem nota. Um padrão enraizado no medo, não no amor. E aqui está algo para entender. A maioria dos homens não são narcisistas, mas muitos se acostumam com o conforto de se sentirem desejados. E quando essa atenção desaparece, algo dentro deles entra em pânico, porque subitamente você não está lá para refletir de volta o quanto eles se sentem importantes. Você está ausente. Essa ausência, esse silêncio, é um desafio direto ao ego dele. Não é que ele sente sua falta, ele sente falta da versão dele mesmo que se sentia importante ao seu lado. E aqui é onde fica interessante. Se ele queria apenas sua atenção, desaparecerá quando não conseguir mais. Mas se você realmente importa para ele, começará a procurá-la. Sua ausência se torna um filtro. Separa interesse genuíno de necessidade movida pelo ego. Carl Jung disse que todos vivemos com máscaras, personas que escondem nossos verdadeiros selves. Quando você está sempre disponível, alimenta essa máscara, valida a superfície. Mas quando retira sua atenção, ele é forçado a confrontar o que está por baixo. Esse desconforto, essa confusão, é seu ego desmoronando, e esse é seu poder. Então, como você para de alimentar o ego dele sem ser cruel? Não responda imediatamente. Não inicie conversas. Não explique seu silêncio. Não publique histórias apenas para que ele possa vê-las. Deixe sua ausência falar. Deixe seu mistério respirar. Você não está aqui para convencer um homem do seu valor. O homem certo o verá em sua presença, mas ele o provará em sua ausência. Quando você para de dar tanto, algo lindo acontece. Sua energia se reinicia. Você não está mais implorando por migalhas. Você se torna a mesa inteira e, de repente, aquele que pensou que a tinha garantida percebe que pode ter perdido a melhor coisa que já lhe aconteceu. Terceiro, o poder do silêncio. Quando você ignora, diz mais do que pensa. Muitas mulheres acreditam que precisam falar para serem ouvidas, que precisam se explicar para serem levadas a sério. Mas Carl Jung disse que a alma se expressa naquilo que não é dito. E quando você escolhe o silêncio com um homem, está falando mais alto do que imagina. Silêncio não é vazio, é tensão, é mistério, é a semente da dúvida. E para um homem acostumado a ter acesso constante a você, isso é como um alarme emocional. De repente, ele não consegue prever você, não sabe o que está pensando, e essa incerteza o deixa louco. É simples, o que é dado como garantido, eventualmente se perde, mas o que desaparece, sem explicação, se torna uma obsessão. Quando você escolhe não reagir, não responder, não intervir, cria um espaço que o força a refletir. Onde errei? Por que ela não está mais me perseguindo? O que mudou? E através desse processo, não apenas ele começa a valorizá-la mais, como também deve confrontar sua própria imaturidade emocional. Jung chamou isso de confrontar a sombra, o lado de nós mesmos que evitamos, negamos e escondemos. E quando você se afasta em silêncio, ele não pode deixar de encarar a própria. Esse desconforto que ele sente não é sobre você, é sobre ele. É por isso que o silêncio não é punição, é revelação. Cada mensagem que você não responde, cada ligação que não retorna, cada momento que escolhe sua paz em vez de agradá-lo, é uma forma de dizer: não estou mais jogando este jogo, não estou mais dançando com seu ego. Escolhi a mim mesma. Você não precisa bloqueá-lo, não precisa deixá-lo no vácuo por raiva, você só precisa desaparecer da forma mais calma possível. Não para manipular, não para punir,
mas para lembrar a si mesma que não é mais a mulher que persegue alguém que não a enxerga, porque quando ele sentir esse vazio, reagirá, talvez com mensagens, talvez com provocações indiretas, talvez com raiva. Mas não se confunda, isso não é amor, é o ego dele tentando recuperar o que não mais lhe pertence. E se ele realmente se importa com você, não desistirá facilmente. Mas desta vez, você detém o poder de decidir se ele ainda vale a pena. Quarto, deixe-o se questionar como criar um vazio que ele quer preencher. Uma das estratégias mais poderosas e elegantes é deixá-lo fazer as perguntas. Quando você está sempre disponível, sempre explicando, sempre consertando, ele não precisa pensar. Você está fazendo o trabalho emocional pelos dois. Mas quando você se afasta, quando não dá explicações, quando simplesmente desaparece, o silêncio se enche de questões. E essa dúvida, essa curiosidade, esse por que ela se afastou, é o que o faz voltar. Carl Jung disse: o inconsciente se move através de símbolos, e quando você se afasta sem drama, sem explicação, sem deixar pistas óbvias, você se torna um símbolo, um enigma, algo que ele não consegue compreender, mas desesperadamente quer resolver. Homens não perseguem o que é óbvio, eles perseguem o que os faz pensar. Pense assim: se ele sabe que você sempre estará lá, não tem motivo para se mover. Mas se um dia ele nota que você não está mais respondendo da mesma forma, que não está tão presente, que sua energia parece distante, algo dentro dele se ativa, ele começa a lembrar, reler suas mensagens, olhar suas fotos, se perguntando se cometeu um erro. Se você escolhe limites sem raiva, comente. Limites. Esse espaço que você criou através de sua ausência agora pesa sobre ele, o inquieta. E como todo ser humano, ele quer fechar essa lacuna. Mas aqui está a parte mais importante. Não seja você a preenchê-la. Deixe-o tentar preenchê-la. Deixe-o fazer o esforço, fazer as perguntas, mostrar suas intenções, porque se você correr para preencher o silêncio, para explicar o que ele está sentindo, quebra o encanto. Este jogo emocional não é sobre vencer, é sobre ver quem está verdadeiramente disposto a se mover em sua direção. E se ele começar a agir, a procurá-la, a se reconectar com intenção, então você não está mais perseguindo, está recebendo. E é quando a verdadeira mudança começa. Seu silêncio foi o espelho, sua ausência foi a mensagem, e agora, se ele quer sua presença novamente, terá que provar que aprendeu a lição. Porque você não está aqui para ser uma opção, um plano B ou uma fonte de validação. Você está aqui para ser escolhida com intenção. E se isso significa se afastar em silêncio, então esse silêncio será seu maior ato de amor próprio. Quando você se desconecta, você brilha. A atração da distância emocional. Há uma beleza silenciosa na mulher que se afasta sem gritar, que não responde mais com intensidade, que não se justifica, nem fica com raiva. Ela simplesmente parte. E não é frieza, é evolução. Carl Jung falou do processo de individuação que é quando uma pessoa começa a se separar das expectativas externas e se reconectar com sua essência mais pura. Quando você decide se afastar de um homem que não lhe dá o que merece, está passando por esse processo exato, não está mais buscando validação externa, está começando a encontrá-la internamente. E quando faz isso, sua energia muda. Você começa a brilhar de forma diferente. Não é mais a mulher que espera que ele mude ou implora por atenção. É a mulher que escolhe a si mesma primeiro. E isso é visível. Mesmo que ele não diga, ele sente. Ele nota que você não está mais emocionalmente disponível. Nota que não reage da mesma forma. Sente que há
uma nova versão de você sendo reconstruída e ela não depende mais dele. E esta nova versão de você, aquela que se arruma para si mesma, que ri sozinha, que vai dormir sem verificar o telefone, é a mais poderosa, porque está centrada, conectada, completa. E a coisa mais irônica de todas é esta: a distância, que a princípio parecia uma perda, se torna um ímã brutal de atração porque agora você não precisa dele. E essa energia, essa confiança, é magnética. Homens conseguem sentir quando uma mulher não gira mais ao redor deles. Eles sentem, eles percebem e não sabem por quê, mas de repente sentem mais sua falta, tentam alcançá-la para recuperar o que você já superou. Mas aqui está o que importa. Você não se afastou para que ele voltasse. Você se afastou para poder voltar a si mesma. E se ele retornar, que seja porque reconheceu seu valor, não porque seu ego se sentiu ferido, que seja porque quer crescer com você, não porque não suporta perder o controle. Você não está aqui para implorar por amor. Você está aqui para atraí-lo a partir de sua integralidade. Então sim, desconecte-se. Não para puni-lo, mas para se reconectar consigo mesma. E você verá como sua luz, aquela que ninguém pode tocar, começa a atrair exatamente o que você merece. Estabeleça limites sem dizer uma palavra. Muitas vezes, pensamos que para estabelecer limites, temos que explicá-los, falar, justificar, nos repetir. Mas, na realidade, os limites mais poderosos não são falados, eles são vividos. Se você escolhe autorrespeito, comente respeito. Carl Jung disse que o que não é integrado em nossa consciência se manifesta como destino. O que isso significa? Que se você não se torna consciente do seu valor, continuará atraindo pessoas que não o veem. É por isso que quando você escolhe se afastar, sem argumentos, sem drama, sem avisos, está estabelecendo um limite real, um que não precisa de palavras, não responder mensagens sem intenção, não aceitar convites de última hora. Não estar disponível para alguém que só aparece quando é conveniente. Tudo isso é uma forma de dizer: comigo é tudo ou nada. Isso é autorrespeito. Porque você pode dizer: mereço mais 1000 vezes. Mas se suas ações continuam tolerando o mínimo, ele não a levará a sério, não porque seja cruel, mas porque você está mostrando que seu amor é negociável. E amor verdadeiro não é. Estabelecer limites energéticos significa ser consistente. Se ele te manda mensagens quando quer e você responde instantaneamente, esse é seu limite. Se você o vê com outra mulher e ainda o perdoa sem uma mudança real, esse é seu limite, não o que você diz, o que você permite. Quando um homem sente que não pode acessá-la como antes, percebe que algo mudou, e esse algo é você. Você não está mais disposta a ficar em segundo lugar, não está mais se contentando com migalhas emocionais. Não está mais esperando que ele lhe dê o lugar que você pode dar a si mesma. E o melhor de tudo, você não precisa gritar isso. Você simplesmente age diferente. É isso que mais perturba o ego masculino. Uma mulher que se afasta sem fazer cena, que não exige explicações, que simplesmente não está mais lá. Esse tipo de energia não é esquecida, deixa uma marca. Porque mais que palavras, você está comunicando através de suas ações, que não está disponível para menos do que merece. E essa clareza, essa força silenciosa, é o que verdadeiramente estabelece o limite. Deixe-o vir até você. O teste final de suas reais intenções. Depois de tudo que você fez por ele, não é hora dele fazer algo por você? Carl Jung disse que quando você para de agir por medo, começa a ver a realidade como ela é, e isso se aplica ao amor também. Quando você para de insistir, para de ser aquela que está sempre disponível, para de ser aquela que dá o primeiro passo,
A verdade mais importante se revela. Ele está aqui por você ou apenas pelo que você oferece. Quando você para de procurar, para de se perguntar se ele se importa. Quando você foca em si mesma, sua vida, sua paz, ele sente a mudança e tem duas opções: deixá-la ir ou ir atrás de você. E essa reação diz tudo, porque aquele que quer ficar, fica. Aquele que quer vê-la, faz acontecer. E aquele que a valoriza, não espera até você ignorá-lo para lhe dar seu lugar. Mas para ver isso, você tem que ficar quieta. Não envie sinais. Não publique histórias esperando que ele as veja. Não jogue jogos. Apenas mantenha seu silêncio. Ele saberá que algo mudou. E se ele realmente se importa, mostrará. Não com palavras, mas com ações. Virá com clareza, com intenção, com desejo de construir, não apenas de recuperar o controle. E se ele não vier, tudo bem também, porque nesse caso você ganhou algo maior, a liberdade de parar de investir em alguém que não sabe como cuidar de você. Quando você faz este movimento final, aquele onde você para de se mover, tudo muda. Você não está mais em modo de espera. Você está em modo rainha. E nesse espaço, apenas o que acrescenta à sua vida é bem-vindo. Se você chegou até aqui, não foi por causa dele. Foi por causa de você, porque algo dentro de você está despertando. A mulher que não se contenta mais, que não dá mais tudo por medo de perder. A mulher que está escolhendo a si mesma. Carl Jung disse: não se apegue àqueles que se afastam de você, para que aqueles que querem se aproximar possam fazê-lo. Este conteúdo não é sobre fazê-lo perseguir você. É sobre lembrar que você é digna de ser escolhida incondicionalmente e que quando você para de perseguir, começa a atrair o que verdadeiramente merece. Inscreva-se se quiser mais conteúdo que fale de você e para você. Deixe-me saber nos comentários o que mais ressoou. E lembre-se, seu silêncio é mais poderoso do que você pensa. Vejo vocês no próximo.